Gastronodicas. E Gastronodicas de volta aqui no momento extremamente especial, digamos que mais especial do que nunca. Hoje a gente tem aqui um cara, gente, que eu estou tentando trazer ele há muito tempo. Eu vou até aprender a cantar fado. Você pode ter certeza. E no final, quem sabe, ele vai cantar um pedacinho, algum trechinho de fado. Mas a gente tem aqui nos estúdios do Gastronodicas, simplesmente Alexandre Henriques, o grande herdeiro da gastronomia de Dona Henriqueta, que completa agora, inclusive, a Gruta de Santo Antônio, 48 anos. Eu tenho o prazer hoje de ter essa mesa bárbara aqui, lotada de coisinhas portuguesas deliciosas. Tem até punheta de bacalhau, que delícia. O bolinho fantástico, que eu não estou acreditando. Esse camarão aqui, esse vinagrete incrível. E a gente, cadê Alexandre Henriques, que não chega nunca nesse estúdio, gente? Alexandre Henriques, compareça à diretoria, por favor. Vai ser um prazer chegar aqui nessa mesa. Primeiro, agradecer o convite dessa pessoa maravilhosa que é a Bibi. Fiquei muito honrado com o seu convite. E eu mais ainda, que teve uma hora que eu tive que pegar o telefone e falar, meu filho, você tem que ir. E faço questão de abrir um belo vinho português, Alvarinho, para a Bibi. Olha, um alvarinho, primeiro, que não é para qualquer um. E segundo, quem está aqui, além de ser Alexandre Henriques, esse restaurateur, esse chefe fantástico da gastronomia portuguesa, e, gente, ele é enólogo. Além de ter feito gastronomia, ele fez enologia. Enologia, assim, o sarrafo é lá em cima. Porque enologia, meu amor, esse cara tem que entender muito de vinho, até da terra que planta a uva. É muito mais além, ou seja, Gastronodicas não podia abrir esse ano tão maravilhoso com Alexandre, nada mais do que Alexandre Henriques. Você e servindo Bibi. Me permite te servir? Claro que eu permito, cheio de curiosidades aqui. Vamos falar bastante dessa gastronomia portuguesa, com certeza. Aqui a gente trouxe umas coisinhas que no final... Gente, Alvarinho, desculpa, Gastronodicas não é pouca coisa, viu? Gente, não beba dirigindo, não tô dirigindo, então eu posso e dar se uma beber provinha. realmente não dirige, ele tá de Uber, tá? Um brinde e obrigada pela sua presença Dá aqui. licença Essa a todos. ilustre. Agora vamos contar dessa toalha. Vamos. Gente, essa toalha não, digamos que é um chale. É um chale. Esse chale aqui é de Dona Henriqueta. É da minha mãe. E eu tenho um carinho que a gente vai trazer ela aqui, que é outra que eu vou trazer aqui, com certeza. Aliás, a dupla seria perfeita hoje, mas vamos por etapas, né? Essa gastronomia tem que ser dividida por etapas. Primeiro, Alexandre Henriques e depois a Dona Henriqueta, que vai voltar aqui com Alexandre Henriques para contar várias coisas que eu já sei que vem por aí. Então, essa toalha aí, minha mãe trouxe hoje de manhã. Nossa, esse alvarinho tá maravilhoso. Gostou? Essa temperatura dele tá incrível. Fresquinho, tem tudo a ver com o que tá aqui, né? Tem tudo a ver que a gastronomia portuguesa mexe com o mar, né? Ela mexe com o coração. Também. E a gente vai falar muito disso hoje nessa nossa entrevista, porque eu conheço a Bibi tem muito tempo. Tem bastante tempo. Como eu comecei a fazer jornalismo com 10 anos, né? Eu tô com 30, mentira. Mas eu, assim, eu adorava a Gruta de Santo Antônio, eu vivia lá, porque eu me lembro que eu sempre estava ali no estaleiro McLaren com a Gisela. Gisele McLaren. E ela falava, Minha não cliente podemos deixar de comer na Dona Henriqueta. Ela nem falava na Gruta. É Dona Henriqueta. Dona Henriqueta. E foi lá, gente, que eu comi a melhor batata no Murro do Planeta. Verdade. Porque quando a gente sai daqui, tem uma que tem num lugar chamado Laueja, que é em José Inácio, no Uruguai, que ele fica na praia, na areia, e é extremamente conhecido pela batata no murro. Então, achei que eu nunca mais ia conseguir comer uma batata no murro tão fantástica, mas a Dona Henriqueta supera. Vamos falar então desse chale. Mamãe veio me falar e falou assim, filho, isso aqui é um presente que seu pai me deu, que tem exatamente 49 anos. 49 anos. Gente, ela vai fazer bodas de ouro, assim como Gruta de Santo Antônio vai fazer também já já. Olha que chale impecável as cores dele. Ele tá como se estivesse novo a estreia, né? Gente, era bárbaro, bárbaro. Eu acho que, Dona Henriqueta, acho que eu vou levar pra mim, tá? Se ela não fica chateada, não. Mas a sua mãe e você tem uma história muito bonita dentro dessa gastronomia. Tem a mamãe tem uma coisa assim que muito legal. É poético até contar a história de vocês, é uma poesia. E posso até comentar em cima do livro que a Degmon fez com a gente no... Em 2008 que você falou? Foi em 2008, lançamos em 2009. Cozinhar é preciso. Isso, com o prefácio da Sandra Moreira, né? Da saudosa Sandra Moreira. Saudosa, que mulher inteligente. Muito inteligente. Era cliente do restaurante junto com o marido dela e levava de queda Oscar Niemeyer. Nossa. O Rodrigo era motorista do Oscar, o Susequins era o projetista das obras do Niemeyer, e os sábados
o Niemeyer ia almoçar com a gente na Gruta de Santo Antônio. Gente, a Gruta de Santo Antônio ela atravessa a ponte, é Niterói. Ponta da Areia. Sempre muito bem frequentada, Isso sempre. aí, isso aí. Inacreditável, e que assim, porque lá, os niteroenses, claro, mas ela era um destino, atravessar a ponte era um Exatamente. evento para ir ver Dona Henriqueta. E aquele lugar Pura verdade. bárbaro, cheio de azulejos, todos pintados, aquela coisa simples e bela e poética. Porque quando a sua mãe adentrava aquele salão, nossa, era muito emocionada, porque comida tem que emocionar. Então, mamãe, na verdade, ela faz isso com maestria de terça a domingo. Só segunda-feira que ela fica dentro de casa para organizar a vida dela. Mamãe tá com 86 anos e ela não tem empregada, vive sozinha, faz pilates e yoga. Ela se cuida, faz o alimento dela. Toda a roupa que você vê na minha mãe é tudo produzido por ela, porque mamãe, antes de ser chefe de cozinha, foi estilista da Dior. Conta isso no livro, né? Dona Henriqueta, isso eu não sabia, foi Sim. estilista da Dior. Foi. Minha mãe estudou na escola Madame Justus, em Lisboa, e ela, na época, passou com 5 valores, que era a nota máxima dessa escola de alta costura, e era modista. Não existia estilista, era modista na época. E minha mãe veio para o Brasil por causa de uma desilusão amorosa. Minha mãe era namorada, tinha um namorado que ele foi preso na época do Salazar, e ele, para tentar fugir da prisão, isso conta tudo no livro Cozinhar e Preciso, tá? Quando vai ter uma outra edição? Vai sair agora de novo a 5ª edição, porque essa 4ª tá esgotada e o livro foi, se eu não me engano, a DEG já me Isso falou que eu já várias tô falando em vezes. 2008, hein? Em 2008. Ele Ele tem 15 anos já. já vendeu mais de 50 mil exemplares. Ele é um fenômeno de venda. É preciso ler o Cozinhar, é preciso. Segundo a Daniele Paraíso, que hoje está à frente de do tudo no Senac. Senac, a Daniele diz que é um campeão de vendas até E hoje. o formato dele é muito charmoso, Sim, né? sim. E, Alexandre, o que é mais bacana que eu acho é que, como a gente sabe que comida tem que emocionar, não interessa se é um boteco, se é um bar, seja o que for, comida tem que emocionar. E a cozinha de vocês, que é a cozinha portuguesa, ela vem regada a muita história, Muito. né? Há muita tradição, aos cantos, às freiras, porque vamos falar dos pastéis de nata, né? Sim, Óbvio. sim. Mas hoje, quando você fala em culinária portuguesa, as pessoas falam bacalhau à Brás de Pina. Olha o pastel de nata. Olha Bacalhau esse Brás. pastel de nata. Não é Bacalhau Brás à de Pina. Brás, ao Brás. Brás de Pina que ela já tá pensando nos botecos do já, Rio. ó, falei em boteco aqui, mas é porque as pessoas falam bacalhau do Brás, é bacalhau Ao Brás. Ao Brás. O ao é importante, É né? ao Do Brás. Brás. Você tem o polvo, que é Muito famoso. Que é muito famoso. Muito famoso. Você tem a punheta de bacalhau, que é eu mais trouxe famosa aqui, ainda. né? Trouxe a punheta de Essa bacalhau. punheta, o cheiro dela, o aroma dela. Aqui tá eu fiz absurdo. uma coisa. Isso aqui, bolinho de bacalhau. Se eu for falar pra você, desde a edição. Vamos provar esse bolinho de bacalhau Claro. aqui, por favor, né? Desde a primeira edição que eu participei do Rio Gastronomia até agora, só pra você ter ideia de volume de venda, tá? A gente vende isso em porções de meia dúzia, né? A galera não gosta de comer ele individualmente. Então a gente vendia num copinho com 6 unidades vendendo pro cliente. No Pierre Mauá, quando eu comecei no Rio Gastronomia, a gente vendia 50 mil unidades. Só que eram 12 restaurantes participando. Hoje você tem 40. E você vende quanto hoje? Hoje, num evento do Rio Gastronomia, vende em torno de 22 a 25 mil unidades. E a gente está falando de um lugar que compete com mais 39 restaurantes Mas renomados. Renomados. Você não está falando de restaurantes desconhecidos, conhecidos, ou seja, todos vão ao Rio Gastronomia, que é claro, você tem um preço mais acessível. Sim. Você tem acesso. Muita gente não vai poder pagar os restaurantes mais caros, que é normal. Hoje o bolso tem que falar mais alto. E o Rio Gastronomia permite, né, esse acesso a essa culinária, ou melhor, a culinária dos melhores, dos mais renomados restaurantes do Brasil. Do Rio, né? Aqui eu trouxe as famosas pataniscas de bacalhau, só que nossa versão... O que é essa patanisca? Então, a nossa versão tem uma versão muito diferente da real. Pois é. Porque as que trazem tradicionalmente aqui para o Brasil, ela é feita numa massa pome, que é uma massa feita com leite e farinha, e você tempera essa massa e fica uma massa para você botar pedaços de bacalhau e fritar no azeite. Com cebola, alho, salsinha, mistura nesse pome, pedaços de bacalhau desfiado, jogava ali dentro e fritava. Essa era a patanisca que vende na maioria dos botecos do Rio de Janeiro
E alguns botecos fora do Rio de Janeiro também vendem assim. Como é feito lá. Como é feito lá. Aqui, eu quis vangloriar o produto aqui em cima, que é o bacalhau. E aí, o que acontece? Eu agora, desde novembro, sou embaixador de uma marca de bacalhau chamada Cachamá. Ela entrou muito forte no Brasil, está há 3 anos no Brasil. E virei embaixador dessa marca e botei alguns chefes aqui do Rio de Janeiro a trabalhar com essa marca. Que bárbaro. E aí, eu tinha a necessidade de dizer para as pessoas como é bom comer bacalhau todos os dias. Por que não pode comer bacalhau todos os dias? Com tantas versões e E receitas. ele tem muita vertente, exatamente. Aqui a gente fez uma que é, em vez de ser pedaços de bacalhau, a gente corta uma lâmina de bacalhau cru, como se fosse um sashimi. Vamos provar isso aqui. É sensacional. Pode botar na boca. Não tem medo de nada, não tem óleo, isso é azeite. É frito em azeite. E você se abrir, tem como mostrar numa câmera? Posso mostrar? Tem, deve. Vou abrir um. Qual câmera que eu posso... Aquela de lá? Ela aproxima? Olha. Se eu mostrar pra você... Gente, é bacalhau de puro. Verdade. Bacalhau puro. Bacalhau puro. Que loucura. E ele isso. entra que aqui... perfeição que esse... E ele entra aqui em sashimi. Não, e sabe que você não vê que ele tá ressecado. Olha Não, que cor, olha isso. não. Olha quanto tempo já tá frito. A gente trouxe pro estúdio, É um dos né? carros-chefes. É um carro-chefe fantástico de venda. Fantástico. Porque hoje, gente, você merece ir. Vocês têm que ir ao Village Mall, você tem que ir à Gruta do Fado, você tem que ir ao Leblon, o Bar do Santo Antônio, dele, que é bárbaro, bárbaro. E olha, eu estive lá uma vez só, e nesse dia... Foi na inauguração, praticamente, né? Foi maravilhoso. Tinha um vinagrete de sardinha. Tinha. Que eu nunca mais esqueci na vida, dormi e sonho até hoje com esse vinagrete de sardinha, que eu já sei que vai ter uma sardinhada. Vai ter uma sardinha dia 9, vai ter uma nova aí. Pelo amor de Deus, e a eu Gruta amo do Fado sardinha. também, eu quero deixar registrado aqui, vai ter uma mudança bem grande agora do visual da Gruta do Fado. A gente vai fazer uma obra lá rápida, vocês vão ver aí, vai aparecer nas mídias sociais. E o cardápio também. Vou entrar com um cardápio agora mais espanhol, mais português, um português mais moderninho. Porque eu acho que é a tendência daquele shopping. E o que é mais bacana, essa tradição que eu falei, que você vem carregando já, vindo com a herança da Gruta de Santo Antônio, que 48 anos aí de história, é que a comida japonesa é ótima, portuguesa, ela não pode ser inventiva, ela tem que ser feita na sua essência. Eu acho, exatamente, eu acho assim, eu acho que é uma questão de respeitar essa culinária. Você pode até criar. Posso dar um exemplo? Pode. Aqui tem um exemplo aqui na mesa muito legal. Em Portugal existe uma coisa chamada ameijoas, que é as conquilhas, que são aquelas conchas que vocês têm aqui, parecido com a lambreta. Tá. Só que a lambreta é maior. Lembra um vongole maior. maior. Aqui no Brasil não existe isso. E aí, eu tinha uma necessidade gigante de ter uma coisa chamada bulhões pato, que é um molho que está aqui. Esse molho é feito com azeite, vinho branco, manteiga clarificada, limão Tahiti, coentro, alho, sal, pimenta do reino. O nome disso é bulhões pato. Eu fiz várias versões. Camarão, lagostim, cavaquinha, shiitake, porto belo. Então eu consigo pegar a mesma receita portuguesa, que é famosa em todas as marisqueiras de Portugal, e transformar numa coisa adaptada aqui na nossa... mais contemporânea. Mais contemporânea. E eu podendo fazer até uma versão mais... que não seja para pessoas que não podem comer proteína. É o que você fez, inclusive, no Bar do Santo Antônio. Fizemos isso. Você trouxe muito essa coisa mesmo, mais não é que seja saudável, mas para as pessoas que têm algumas restrições. Experimenta, Bibi. Vamos experimentar. E eu acho que é uma comida que tem que respeitar tanto, é uma culinária. Não dá para você inventar, mas é o que você falou, dá para você adaptar. Sem criar receitas fabulosas, sem que respeitar aquela que você já tem. Que a gente não falou da tradição do arroz de pato também, que o seu arroz de pato é maravilhoso. E eu trouxe um pato aqui escondido para vocês. Tem um pato na mesa. Do seu lado aí, esse croquete aí é um croquete de pato. Gente, é um pato disfarçado. Só que esse pato, o que eu poderia te falar? 95% do croquete é 100% coxa de pato. Essa redação hoje vai se dar muito bem, gente. Mas você vai ter que botar uma coisa aí que eu botei também. O quê? Essa geleia aí de maçã. Pois é, eu já percebi que ela estava aqui do lado me olhando. Aliás, vamos pegar com a mão isso aqui. Para abrir, abre com a mão. Vamos abrir. Olha, agora, isso aqui é para você abrir. Pode abrir para mim. Olha aqui que coisa linda, ó. É como eu falei, ó.
é 98% pato e uma capinha fininha de bechamel e trigo. Olha isso, pedaços lascas da Elástica carne de pato. mesmo. Olha aí, E é de verdade. É o famoso não sabe brincar, não desce o rei. agora eu quero ver se a Bibi não vai ficar louca com esse gosto de agridoce na carne Gente, de nunca pato. imaginei E com isso. pimenta, Nunca pimenta, imaginei. dedo de moça. É um dos croquetes que minha mãe é mais apaixonada no restaurante. Esse apimentado com doce da maçã e essa carne e o pato. Não fica sensacional? É o melhor trio. Gente, inacreditável. Como é que você vai criando hoje? Eu acho que é tudo Como é as viagens, né? Tudo as viagens. Precisa viajar. Tem que viajar. Tem que Agora viajar. mesmo voltei em fevereiro de Portugal. Fomos na fábrica de bacalhau, fizemos uma viagem para Extremões, para o Alentejo. Vi umas coisas assim espetaculares que a cabeça tá fervendo aqui para criar para esse novo menu que eu te falei que vai ter na Gruta do Fábio. Aqui tem a versão da nossa punheta de bacalhau, que é um clássico. Gente, o lá. aroma tá desesperador. Essa torrada é feita do mesmo pão. Esse pão é um pão que a gente fabrica. E como no a punheta restaurante. com qual? Com a torrada? Não é com a esse? torradinha. É feito com um pão saloi. Esse pão eu trouxe para você chuchar na salada do mar ou no camarão. Mas eu tô leopardo. chuchando até aqui também, meu amor. Porque esse azeite não tem como dispensar esse azeite aqui. Vou fazer propaganda do azeite. Esse azeite é do Esporão. Gente, a cor desse azeite, o aroma dele é uma coisa simplesmente absurda. Porque como é que são as mesas portuguesas? Que as pessoas falam, Bianca, nem sempre você precisa regar o azeite Não. o tempo inteiro. Todo mundo acha que o azeite tem que ter muito azeite, mas nem Não, sempre, absolutamente, né? Eu vou ser sincero para você. Eu acho até você comer um bolinho de bacalhau com azeite, gostoso. Mas pegar azeite, Pois é. que nem eu vejo o pessoal regar, inundar o bolinho no azeite. Eu Que não nem o shoyu na japonesa. Todo Não mundo é acha assim, que não tem é que assim. ser. E é só uma pontinha, né? Exatamente, assim como a portuguesa. E eu, outro dia estava conversando com uma amiga minha, e depois de frequentar os restaurantes portugueses, eu via que realmente não tem essa do azeite, de tudo é banhado azeite, tudo é... Não. Isso aqui é uma das entradas que eu acho que mais conquista as senhoras. São apaixonadas por punheta de bacalhau, dizem que é light, que é saborosíssima, muito temperada, né? A gente bota uma pimenta rosa aqui, né? Uma semente de aroeira. Não sei se você mordeu alguma junto com o bacalhau. Gente, é simplesmente muito fantástico. É esse boa, sabor. né? Ela é muito bem feita. Aqui é uma salada, que é na casa, você até perguntou se era um vinagrete. Pois é, eu olhei e pensei que fosse. Então, é uma versão de uma salada ao mare, uma coisa bem italiana, que só o que tem diferente aqui são as temperaturas. O polvo, a lula e o camarão que tá aqui, cada um tem um time diferente de cozimento. E aí é um brenoise de tomate e cebola, vinagrete mesmo, né? Vinagrete bem feito, né? Que é 2 partes de azeite para uma de ácido do vinagre. Aí você vai comer a textura da lula. A textura do camarão tá perfeita. É perfeito, é perfeito. Gosto de fresco. Aqui a gente trabalha com tecnologia, com controle de tempo e de Eu acho que por mais de cozimento. tradicional que seja a antiga cozinha portuguesa, todas as cozinhas terminam na mesma história. As boas cozinhas. Técnica. O fato é que sem técnica não e adianta. qualidade de produto. A gente né? sabe que a culinária francesa, ela implantou realmente, são os caras que há milênios, a técnica da cozinha era tudo, independente da tecnologia, era o tempo de cocção, né, a temperatura. Em suma, hoje, se você não tiver técnica, não tem como você ter uma boa cozinha. Isso é um fato. A Bibi teve um fato muito interessante. A Bibi foi uma das primeiras aí no Bar Santo Antônio. E foi um convite que a gente fez para a Luciana Frois, né? E a Luciana Frois arrastou a Bibi, levou você, Bibi e... Acho que era Lu. E Lu Bittencourt. E foi tão engraçado que eu servi para elas um prato que eu tinha acabado de inventar. Não tinha uma semana de inventar. Hoje é sucesso nos 3, que é o arroz do pescador. Você lembra desse arroz? Todas nós quase desmaiamos quando ele já vinha no caminho do salão, o cheiro dele, o aroma. A gente faz uma versão do carabineiro português, está usando o camarão vou fazer propaganda da Frescata, hein? O camarão da Patagônia, que é um parente do carabineiro, de água profunda, que só come plâncton, e faz uma bisque desse camarão durante 5 horas, para depois Eu vou preparar. botar nessa punheta aqui, porque ela tá um absurdo. Dá uma delícia, eu sei.
Jesus. Você sabe que a Gisele é doida por isso aí, né? Ela Doida. sempre foi uma fã incondicional da sua mãe. Ó, vou te falar, Ela uma coisa que eu tenho muito orgulho da Gruta, e tenho orgulho de tudo que eu fiz até hoje, como o Dona Henriqueta que eu tive em Niterói, fizemos lá o Filho da Mãe no Vogue, né? Fizemos o Filho da Mãe no Vogue, fiz o Henriqueta, que foi um sucesso de venda na Dias Ferreira, ali na Aristides Espíndola, mesmo eu ficando só um ano como sócio, mas todas as casas que a gente abriu com muito tesão, muita vontade de fazer a coisa bem feita, né? Esse movimento gastronômico que o Rio hoje, graças a Deus, ele está voltando, ele está saindo do backstage e está indo para a linha de frente. Sim. Eu acho que hoje a gente, pelo contrário, tem uma contramão de restaurantes paulistas indo para cá e muitos restaurantes chegando em São Paulo, que significa que ninguém aqui está com medo de mostrar a nossa comida paulista. Não. Né? E assim como os restaurantes de São Paulo estão também vindo para o Rio e vendo que o Rio de Janeiro hoje é uma boa boca, um bom mercado, né? Mas eu acho que existe um grande movimento na gastronomia, sim, restaurantes que fecham, os que são eternizados, os novos que chegam e viram objetos de desejo. Como é que você vê hoje? Porque a gente tem um problema muito sério, a gente fala sempre muito isso aqui, que se chama mão de obra. E é gigante mesmo. Né? E hoje, cada vez mais a gente fala que seja qual for o espaço, seja o boteco, seja um restaurante estrelado, seja qual for a gastronomia, o que vale é a experiência. Sim. Né? Desde quando você chega, mas o serviço é uma das coisas principais. Eu falo muitas vezes, você chega num lugar que a comida, ela é 8, mas o atendimento foi tão absurdo que ela virou 10. Uhum. Acredito. Né? Então a memória afetiva está nessa experiência completa de que o cara conhecia o seu nome, que sabe quem você é, o que você gosta, né? Ele faz esse dever de casa o tempo inteiro, o atendimento faz toda a diferença. E a gente sabe que o Rio de Janeiro, de uns 20 anos para cá, vem investindo muito na coisa do serviço de salão. Uhum. Né? As toalhas à mesa. Assim, eu acho que todo mundo está careca de saber que o Grupo Fasano foi um divisor de águas no Rio de Janeiro, com a questão da excelência do serviço. Ele trouxe isso para o carioca, e a gente hoje, você vê que o carioca, ele viaja mais, ele investe mais no conhecimento, ele gosta de gastronomia, é para ele um belo programa. Antigamente o carioca não tinha, eu vejo muito essa mudança, hoje ele sai para comer, né? Ele não sai para beber, hoje ele sai para comer. Verdade. Hoje eu vou a um lugar para comer, eu quero tomar um bom vinho, mas eu quero comer bem. E a gente tem muito esse problema, que hoje eu acho que é no Brasil inteiro, né? E no mundo até, a mão de obra. Né? Existe a questão que o restaurante passa um sufoco o tempo inteiro, que é treinamento. Porque existe um rodízio grande. Eu tenho uma coisa assim, na Gruta de Santo Antônio, então, tem funcionários que vão fazer 35 anos com a gente. Tem funcionários... Que é o maior patrimônio, gente. Patrimônio são meus funcionários. Eu vejo o Marcelo Torres com a questão das estrelas, né, do Grupo Fast Sim, Fork. sim. Quando eu vejo que um garçom 1 metro adentro ali, 1 metro, com 5 estrelinhas, que eu falo, cara, esse cara tem mais de 25 anos de casa. E o que vocês têm, eu sinto que tem muito isso, né? Tem, a gente Você falou de uma família que você conhece bem. Os filhos dela frequentam a casa até hoje. Ela ia com o pai dela, o William McLaren. É verdade. Ela Saudoso William McLaren. A gente está falando aí de um processo que ela frequentou. Que literalmente você passa a qualidade do que você faz de geração em geração. De geração em geração. Eu tenho famílias que vão lá no restaurante que a gente está hoje atendendo os netos. Mas eu acho que a pérola dessa história é o que você faz. Você sabe treinar, você sabe fidelizar. Porque não adianta você ter uma comida incrível com um serviço mais ou menos e você bota a sua cara. Hoje em dia as relações são muito humanizadas, né? O cliente quer saber quem é, quer estar com você, quer que você vá à mesa. O cliente, quando vê a gente ir numa mesa, cumprimentá-lo e fazer aquela graça para... Como se faz o bom atendimento, né? Dar um bom dia, receber a pessoa. Ele gosta, você já manda uma punheta de bacalhau para abrir. Uma coisa que eu acho muito legal que a gente tem, a gente já manda aquela saladinha, um pão quente e manteiga na mesa com azeite, e já dá um abre-alas ali. Em Santo Antônio eu morria, porque o pão chegava quente, fumegante à mesa, aquele azeite maravilhoso. Eu falei, gente, eu já vou comer muito pão. Começava a pessoa, para se preocupar que ia pedir, ela já estava ali, já tá me saciando a minha fome, né?
Então eu acho que isso é um cartão de visita. O próprio tem uma casa aqui, que a gente é um fast food gigante, ele bota aquele pãozinho dele com a manteiguinha batida com água. Você sabe o que eu estou falando, não vou falar a marca, mas é a pura verdade, já é um cartão de... Já é um cartão de boas-vindas, venha para o meu restaurante. Eu sei que você está com fome, eu vou aqui para te salvar. E aí vai além mais. É a simpatia, o agradecimento de receber você, de ter você na minha casa, de eu poder proporcionar uma coisa que a gente Você faz com tanto amor. Você literalmente está recebendo alguém na sua casa. E isso é em todos os lugares. Quando eu entro dentro de um carro, seja de um táxi, de um Uber, eu falo, eu estou entrando na casa dele. É isso aí. E esse cara, ele tem que me receber como se fosse uma convidada dele. Né? Então é diferente o sorriso do motorista para você, o bom dia, o boa tarde, boa noite. A gente sente no serviço. E era o caso da tua mãe, eu me lembro que quando ela entrava naquele salão, e quando ela entra, porque eu não vou lá há algum tempo, mas quando ela entrava, gente, a comida que era maravilhosa, ficava melhor ainda com a presença Tivemos evento agora da Sardinhada, que eu já te convidei. E agora vai ter dia 9. Dia 9 estarei lá. Dia 9 vai ter uma sensacional. E vocês vão saber, a partir de amanhã já está passando na internet, no nossas stories aí. E aí a Flavinha fez o último agora e o primeiro eu convidei... Quando a gente for ao ar, a gente já vai estar... Já dá o spoiler, já dá o spoiler. Pode dar. Esse do dia 9 já vai ser fantástico. Já vai ter ido ao ar o programa, mas você já vai ter soltado nas suas redes. Claro. E teve agora a Flavinha, que foi quarta-feira passada. Flavinha Quaresma. Naquele pé d'água, a gente lotou tudo. Ninguém foi embora. Que a chuva foi aparecer lá para 7 horas da noite. 9 horas da noite que desabou a chuva no Leblon. No começo não estava chovendo, estava dando aquela chuvinha de garoa. Então todo mundo estava lá e chegando mais gente. Cara, quando deu 9 horas foi dilúvio. Aquela tempestade que teve aqui no Rio, né, na quarta-feira. Mas a primeira convidada nossa foi a Roberta, cara. Gente, só isso. Roberta Sidibrac, gente. A Roberta, só pra dizer quem é a Roberta pra vocês. A Roberta só me chama de irmão porque ela é apaixonada pela minha mãe. Ela fala com minha mãe de um jeito, como ela sofre a necessidade que ela perdeu a mãe muito cedo também, ela vê minha mãe e fica encantada. Não, e você é um sucessor à altura, você pode ter certeza. E eu sou Dona Henriqueta está passando muito bem o legado dela. E eu sou apaixonado pela Roberta tanto. Gente, Roberta adentrando lá para fazer uma sardinhada. Não, foi maravilhoso. E detalhe, né? A gente não deixou ela tocar em nada, a gente fez tudo. Você não vai fazer nada, você vai tirar foto, beijar, não vai fazer nada. A Flavinha veio toda vestida para trabalhar. Não, Flavinha, você aqui não vai trabalhar não, só vai assinar, tirar foto, comer com a gente, beber vinho. E hoje você já não tem mais essa cobrança do filho da Dona Henriqueta. Não. Hoje é o Alexandre Tenho certeza Henriques. que é o Alexandre Henriques. Isso que é muito bacana, porque eu vou te dizer, há anos atrás, Alexandre era Henriques, tudo, filho da Dona Henriqueta. Era isso aí. Filho da Dona Henriqueta, Gruta de Santo Antônio. Hoje vocês criaram, ela está deixando um legado tão incrível, que inclusive quando você fala em Gruta do Fado ou Bar do Santo Antônio, é Alexandre Henriques. Assim, não tem quem saiba, você criou uma identidade tão única e com tanta personalidade. Bibi, eu lembro, olha só como é que a vida é. Eu lembro que eu era músico de estúdio, eu fui estudar enologia e fui fazer gastronomia no Senac. E eu tinha um primo, que era casado com essa prima, que eu vou muito para casa dela em Lisboa. Eu praticamente doido por Portugal, de estar sempre em Portugal. Ele era uma pessoa muito viajada. Extremamente muito viajado, culta, né? Muito culta e tinha muitos poderes para ter isso. Então eu tô falando há 37 anos atrás. Você começou lá no Gruta com 15 anos de idade, imagina. Quando eu tive 19, esse meu primo chegou e botou um desafio. Você consegue fazer essa comida que vocês fazem lá, aqui na minha sala, aqui em Lisboa, no meu apartamento, aqui em Carnide? Tinha acabado de atingir a maioridade, com 19. Um apartamento, um luxo de apartamento, um jantar para 30 pessoas. Você consegue fazer uma muqueca? Eu fui e falei assim, me leva agora no supermercado. Quero comprar os peixes, camarão. Deixa eu resolver. O que você quer? Ele, camarão tigre. Camarão da Malásia, de camarão tigre. Ou camarão africano. Aí fomos lá, os camarões eram 350 gramas, assim. Aí eu fiz a muqueca. Fiz uma entrada. Para 30 pessoas. Para 30, sozinho, sem ninguém me ajudando. Eu tive que fazer patanisca de bacalhau. Tinha azeite de dendê?
Nada de azeite de dendê. Olha que loucura. Nada de azeite de dendê. Eu fiz a moqueca capixaba. Totalmente capixaba. Só que eu fiz com camarão que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu nunca tinha visto. Eu acho a moqueca. Sou apaixonado pelos baianos, mas eu sou apaixonado pela capixaba também. Pra mim é melhor. É o meu gosto, Mas eu nunca tinha visto aquele camarão na minha vida. Quando eu peguei aquele camarão na mão, eu fiquei doido, né? Eu acostumado a ver peixe vivo toda hora no restaurante, eu vi aquele camarão, eu falei assim... Quantos quilos de camarão desse para 30 pessoas? Não, e ele tudo é exagero, né? Tudo é exagerado, né? Então, assim, ele achava que uma pessoa normal comia 3 camarão daquele. Cara, 3 camarão é 1 quilo. Você é doido. Vai comprar 30 quilos de camarão? Eu, não, cara, pode comprar metade disso que vai sobrar. Ele, não, é muito pouco, vou comprar então 25. E aí, oi, 25 não, mas eu não botei, ele não viu, eu só botei os 15, os 10 guardou. Eu não sou doido, pô, não sou doido. Aí, final das contas, eu fiz 2 entradas, que foi bolinho de bacalhau e patanisca, essa moqueca, e fiz... E sem Dona Henriqueta. E sem Dona Henriqueta... Curtindo a vida. Ela aqui no Brasil, eu lá. E fiz um arroz doce. Eu lembro que isso fosse hoje. Ai, arroz doce. Arroz doce. E aí ele foi, nunca mais esqueço disso, ele foi e falou assim, cara, vocês têm a faca e o queijo na mão, na ponta da areia, o imóvel é de vocês, por que você não pega a gruta e faz uma cozinha nessa altura? Premium. Aí eu, cara, voltei pro Brasil, louco. A cabeça fervilhando. Então era assim, eu pegava o dinheirinho que sobrava, vou lá na locanda dela Mimosa, vou conhecer, vou pegar meu carro, vou lá no Zé Hugo Celedoni, aqui na Barão da Torre. Aí comecei a frequentar os restaurantes do Rio e tudo, anotando no papel. Claro. Opa. Trabalho de pesquisa. Olamp, Claude. E sempre educado, sempre baixando a cabeça para falar com as pessoas. Fui fazer o Senac, saí de lá apaixonado mais ainda pela cozinha, né? E comecei a empregar isso todo dia no restaurante. Num talher, num copo, num prato, numa maneira de servir, fazer uma carta de vinho. Tem uma carta de vinho à altura. A gente tá falando isso há mais de 30 anos atrás, na Ponta da Areia. Ninguém sabe o que era a Ponta da Areia. Exatamente. Aí a Danusa Bárbara foi a primeira pessoa a descobrir. Ponta da Areia ficou conhecido por causa do Gruta de Santo Antônio. Era Niterói por causa dos estaleiros. É verdade. Mas eu acho que a gente foi um grande divisor de águas ali na gastronomia. A Danusa Bárbara foi a primeira pessoa a falar, no livro dela. Tinha dado 3 estrelas pra gente... Que era assim, Bárbara é uma espécie de guia Michelin carioca. Dos carioca. E eu morria de medo quando ela entrava no restaurante. Eu tinha a foto dela na cozinha. As pessoas morriam de medo. Eu tinha vários quadrinhos assim, ó, na prateleira da Danusa. E as estrelas subindo, né? E aí, cara, nunca mais esqueço disso. A gente ganhou o primeiro Água na Boca de Niterói. Olha isso. Isso tem muitos anos. Esse Água na Boca eu devo ter ganho em 2003 ou 2002. O primeiro. A gente ganhou 19. Ganhou 19, Água na Boca. Depois a gente ganhou 5 prêmios que não existe mais da época, né? Ganhei pentacampeão de melhores português do estado do Rio de Janeiro. Depois ganhamos um de melhor bolinho de bacalhau do estado do Rio de Janeiro, também da época. E depois veio esses prêmios todos que vocês têm agora, que está mais recente, né? Esse chefe do chefe, a gente acabou de cair agora. Gente, eu vi, eu estava lá. Cara, foi 95% dos votos para a Gruta de Santo Antônio. Praticamente votação unânime. Unânime, foi lindo aquilo pra gente. E depois eu ganho do Comer e Beber, Vale a Viagem, que eu nem sabia que tinha ganho o prêmio. Foto que a gente fez com o fotógrafo, que é o menino que é irmão do Cristiano, né? Que é um amor de pessoa, que é o Tomás. Tomás Rangel, o grande Tomás Rangel. Tava fazendo um trabalho para mim na Gruta de Santo Antônio, mas tava tirando foto também pro Comer e Beber. Eu não sabia. E aí, quando vai pro prêmio, falando de fora de destino, quando anunciaram o Gruta de Santo Antônio, eu gritei um porra, caralho! Não acredito. De emoção. Surreal! Tive um treco. Você não ligou o cré com letra. Nada, e detalhe que tava todo mundo rindo, falando, e eu nem aí, eu doidão bebendo, não tava nem aí pensando em nada. Eu não, foi o pessoal do Amana que ganhou, foi a menina que tem um restaurante lá em Taquatiara, pô, faz um negócio legal pra viagem. Que Gruta de Santo Antônio, nossa, a gente já é tão feliz com tudo que a gente já tem, tão realizado, pô. Estamos em livro, estamos no cinema de Niterói.
fez um filme com o nome da minha mãe, Henriqueta, um longa-metragem. Minha mãe tem um curta-metragem de 19 minutos feito pela Prefeitura de Niterói. Acabei de te falar. Ela vai virar já o patrimônio de Niterói. Eu já te falei também, não posso dizer ainda, mas você já está sabendo. Vai sair agora também isso. E aí, tão realizar tanta coisa maravilhosa, tô lá com minha esposa, com minha mulher, casada comigo há 30 anos, já fazia 31. Quase a idade que você tem de trabalho, hein? E aí o que aconteceu? Tempo que você tem de trabalho. E aí o que aconteceu? Quando falou o nome, eu não acreditei. Ela não acreditou, nem eu acreditei. Foi assim, uma emoção, cara. Porque eu nunca imaginei que ia ganhar um prêmio do Comer e Beber em Niterói. No Rio de Janeiro, tudo bem. Agora em Niterói... Só que não parou aí, né? Aí veio os prêmios no Rio de Janeiro. Nesse tempo todo de quase 37 anos de carreira, quais foram os seus maiores desafios? Foi abrir o seu primeiro restaurante? Eu acho que foi sair da história da sua mãe, né? Eu acho que o primeiro voo foi eu, muito criança ainda, muito adolescente, com 27 anos de idade, abri o Dona Henriqueta no Jardim Caraí. Era um restaurante lindo de morrer, lindo, 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 lindo. Quem fez minha primeira matéria que explodiu foi a Luciana Frois. Ela me deu 4 garfinhos e escreveu: um bom motivo para visitar Niterói. Eu tenho essa matéria lá guardada até hoje, com muito carinho. E assim, aquela matéria foi um divisor de águas na minha vida, porque foram os niteroenses que frequentavam a Gruta de Santo Antônio e começou a ir mais... Começaram a atravessar a ponte também, todo mundo curioso para saber, né? Os niteroenses não, os cariocas já conheciam a Gruta de Santo Antônio e começaram a ir mais para Niterói. E aí ficou assim, a gente na Ponta da Areia, a gente no Jardim Caraí, as 2 casas entupidas. Dava 3 horas da tarde, só para você ter ideia de nível que acontecia. No domingo, 3 horas da tarde, nossa parte de backstage, onde ficava a área de reserva, eu tinha que mandar fechar o portão, porque não dava para atender aquelas pessoas que estavam ali. Se entrasse mais gente, não tinha como atender. Eu tinha um limite de horário, eu não tinha outro turno. No domingo, era um turno só escalado, eu não tinha turno à noite. Geralmente as pessoas não jantam comida portuguesa à noite, pela lógica, né? Então a gente tinha que fazer um cálculo, tipo assim, cara, quantas pessoas tem na espera? 120. Para entrar ainda... Era uma casa de quantos lugares? Cara, era uma casa que tinha uns 94, 96, de 2 andares, linda de molinho, parquê paulista, vitrô. Nossa, a casa era um escândalo, um escândalo. E depois saiu uma matéria, não lembro, não sei se você lembra desse menino, Luciano Ribeiro. Lembro, hoje está editando uma outra revista, Vogue, né? Saiu da Vogue e agora trouxe de volta uma revista incrível. Cara, Luciano é um gênio. Luciano é um gênio. Entende de rock and roll, entende de música, entende de tudo. Luciano pegou e fez uma matéria para... Não foi para Prazeres da Mesa. Falando nisso, a gente vai sair uma matéria linda de morrer da nossa queridíssima Úrsula Manso. Vai ser uma... Que é a nova editora da Prazeres da Mesa. Ela é maravilhosa. Brasil, incrível, entende? Ela ficou doida que eu dei uma aula no Mesa São Paulo de bacalhau pela Cachamá, né? E a Úrsula Manso fez uma matéria, eu e mamãe agora, no Bar Santo Antônio, falando de bolinho de bacalhau. Vai sair na Páscoa agora, uma matéria linda. Olha que a Úrsula realmente, ela tem essa coisa... E ela fez... Afetiva. Eu não sei se você sabe, ela fez 3 páginas nossas na Prazeres da Mesa, quando a gente fez 40 anos de Gruta de Santo Antônio. Cara, a matéria é escandalosa. Assim... você vê, em 47 anos de Gruta de Santo Antônio, a gente já passou ali, né? Ó, Luciano Ribeiro estava olhando agora, eles trouxeram de volta, estão editando uma revista que foi muito... Squire Brasil. Ah, é? Ele acabou de lançar, que eu acho ele muito genial. Eu acho ele gênio, acho gênio. Porque esse menino, ele era um menino, e eu me lembro que ele, quando chegou, começou na carreira, ele começou na revista Programa, no Jornal do Brasil. Isso aí, Jornal do Brasil. E logo na sequência, o Rogério Fazano veio para o Rio. E o Luciano andava assim... Aqueles tênis surrados, camiseta toda surrada. E eu falava, gente, você parece um trombadinha. Só que você tem que entrar no mundo da gastronomia, porque você ama a gastronomia, entende? Eu sei que você é um cara muito, estuda a gastronomia. E só que vou te apresentar o cara chamado Rogério Fazano. Mas você não vai vestido Foi você que apresentou? Você não vai vestido de trombadinha, não. Porque ele vai olhar para você. A tua sorte, você gosta de rock and roll, e o Rogério é viciado em rock.
rock mesmo, rock fez. Ele entende de música, morou em Londres muito tempo. Eu falei, Luciano, mas pelo amor, se pega leve, não vai tão trombadinha, não vai tão trombadinha. Eu só sei que foi amor à primeira vista. Que maneiro, cara. Como ele ama música e entende muito. Eles entraram numa sintonia. Imagino. E aí um dia ele falou assim pra mim, o Rogério me convidou para ir para São Paulo. E eu tô pensando em mudar para lá. Eu falei, querida, mas deixa eu te falar, lá você não pode nem ter ensaio de trombadinha. Que lá você tem um dress code. É isso mesmo. Você tem que usar o relógio, a caneta, mesmo. Não adianta, tem que estar no game, vai ter que mudar. Muda o seu guarda-roupa. Não, mas ele é total. Ele entrou em São Paulo, hoje ele é um dos caras mais respeitados. É um garoto brilhante. Total, brilhante. total. E, assim, chegar Lembrei o nome da revista que ele fez pra mim. Qual? Ele foi repórter da Gula. Isso, Ele fez essa nossa matéria. senhora. E aí foi ele que fez uma matéria. Pô, eu tô te falando, o Dona Henrique. Foi um desafio pra mim. Nossa, revista Gula, exatamente. Imagina fechar um restaurante lotado. 3 anos o restaurante aberto. Só não abria segunda-feira. Eu decidi fechar porque eu não vivia. Eu não vivia. Não conseguia fazer um curso, não conseguia sair com minha família, não conseguia viajar. 27 anos de idade. Eu engordei e fui para 125 quilos. Eu entrei dentro da sala do Dr. Eduardo Almeida, que foi uma senhora que fez um livro sobre o tsunami. Ela estava naquele resort que aconteceu aquele acidente. E ela conheceu o Eduardo Almeida, que é uma pessoa, um ortomolecular, que fez a vida dela mudar em alimentação. E ela foi e falou assim, Alexandre, vai um dia visitar ele lá, cara, você vai se dar bem. Cara, eu perdi 34 quilos em 90 dias. Foi esse cara. 10 quilos por mês, praticamente. Não, mais de 10 quilos. No primeiro mês foi 18. 18, muita água, muito líquido retido. 18. Transformou a sua vida. Total. Transformou total a sua vida. Total. E assim, o Gruta de Santo Antônio e o Dona Henriqueta foi 2 elos gigantes. Depois o Amaral me chamou para ir junto com o Tuninho, pro Vogue, que a gente entrou no lugar do Barracuda. Eu não sei qual foi a zebra que deu do Júlio, do pessoal do Barracuda, e a gente ofereceram pra gente, foi o Boni com o Amaral na gruta. Eu fiz um menu degustação de 19 passos para eles numa tarde. Aí virou o Boni e falou assim: não, tem que ser esse cara. Tá doido, tem que ser esse cara lá, vai arrasar. Pô, a gente abriu no Vogue e só dava o filho da mãe. Não sei se você lembra. Era o Ricardo claro Lapé. Que eu lembro, imagina. Era o Ricardo Lapé. A gente. A brasserie dele. A brasserie. Pô, o Ricardo ficava lá atrás, escondido. Aí o Ricardo ia lá e falava assim: cara, como é que você tem fila de 2 horas e lá não vai ninguém, cara? Eu falei assim: cara, não é porque as pessoas não sabem da tua comida é espetacular. Ricardo, você cozinha muito. De repente é um lugar, tá longe. Não, que tá longe, Alexandre. A gente tá a metros de distância. Cara, eu não sei te falar, não sei. As pessoas gostam de comida portuguesa. E de Itabá você nunca mais saiu, que você tá lá agora no Village Mall. E agora tô no Village Mall, já tem 2 anos. Você tá até reformando agora, vai ficar com outros ares, com um cardápio. É a mesma arquiteta, a Lu, que tá fazendo, né? Não sei se você conhece ela, Lu Heimer. Sei quem é. Ela é uma coreógrafa e saca muito de cenografia e muito de ambiente, né? Conhece, estuda, né? Faz a coisa já pensada, já me perguntou sobre Alcobaça, sobre detalhes da vida da minha mãe. Então, o restaurante vai ficar com um toque, eu acho que vai trazer mais personalidade. Falando em personalidade, vamos falar do pastel de nata. Vamos, eu tô olhando para ele tá me olhando. Gente, acho que ele quer conversar comigo de qualquer maneira. E eu tenho certeza que na hora que você comer vai estar lá. Pelo amor de Deus, por quê? A minha pouca cultura me, né? A gente sabe que o pastel de nata nasceu no Mosteiro dos Jerônimos. Exatamente, em 1937. Numa cidade chamada Belém, em Lisboa. Isso aí. Na metade do século XVIII. Exatamente. Muita gente até pergunta, mas já pastel de Belém? Eu falei, não, pastel de nata. Lá é ponto. Belém. Lá é não, Belém. Mas aqui a gente fala nata. Aqui é nata. Aqui é pastel de nata. Pastel de nata. E as pessoas falam, mas é a mesma coisa se eu pedir no restaurante? É a mesma coisa, sendo que lá você chama de Belém, aqui você chama de nata. E diz eles que lá é os verdadeiros pastéis de natas, né? Dizem eles. Eu acho que pra mim hoje é manteigaria. Qual é a história do pastel de nata, afinal? O segredo está guardado em 7 chaves. No mosteiro. Se eu não me engano, são 3 irmãos. Eu não sei se os 3 estão vivos até hoje. E instalou, hein? Gente, vocês ouviram o croque? E sem esquentar, hein, gente? Tô nervosa.
Agora tem Não que fazer... faz isso comigo que eu não como doce, não Agora como tem que açúcar. fazer jus ao doce, tá? É o único doce que a gente não faz no restaurante. Esse doce é fabricado pelos Doces de Eurico, que é um querido amigo nosso que tá com a gente há 30 anos. Só que ele Gente. faz pra mim, hoje, nas casas todas, ele faz 8.000 doces desse por mês. O croque disso, essa massa. Então é ele absurdo. vende pro bar, pro Gruta do Fado e o Gruta de Santo Antônio. E se a gente for pegar evento, aumenta essa venda, né? Mas, por exemplo, em Niterói são 4.000. 4.000. 4.000. Você colocar isso no Rio Gastronomia. Arrebenta, mas já aí era. ele Vai entra. bater o bolo de chocolate do Pedro de Artagão. Pô, mas a minha rabanada bateu, pô. Aquela rabanada. A rabanada sua, foi Jesus surreal. amado, com aquele... E aquele A gente croquete brincou- do queijo? De Pô, queijo da Serra da Estrela. Serra da Estrela. Que eu morria, aquele quentinho, fumegante, O- derretia. O Elia, a gente chamou alguns chefes pra brincar com o Gente, Pedro aquilo Artagão. foi muito Posso absurdo. contar aquilo? Pode. Isso deve. é muito maneiro. A gente pegou, assim, uns chefes e dava a rabanada, pô, pãozinho de brioche, creme inglês, caramelo salgado, crumble e sorvete de iogurte grego. Pô, prova aí, o que você acha? Alexandre, você tá de sacanagem, isso aqui é bom pra casa. Cara, isso aqui é uma larica. Aí peguei o Elia, né? Peguei o Elia, né? Parceirão. Elia, faz um vídeo aí. Aí ele, Artagão, não tira a onda hoje não, hein? Ó, português aí tá de olho no teu pole position, hein? Ó, tu vai perder, cara. Vai alcançar, vai bater a marca. Aí eu dava pro Claude, provar. Eu provei, cara, eu sei que foi unânime, era gente assim, pô, Gente, é inacreditável. é surreal. Era o que eu com certeza sairia da dieta fácil e comeria um inteiro, porque esse aqui merece. Merece. Esse aqui é minha nutricionista, vai falar, vale a pena, eu permito. Mas vai sabe com quantas tudo. gramas tem de caloria? Um pastel? 170. Nada que 20 minutos 170, de escada não gente. resolva, imagina. Esse aqui vale a pena. Eu só saio da linha quando vale muito a pena. E tem um negócio muito legal aqui, cara, porque eu trouxe pra vocês aqui, e tive que só dar um tapa no Ratchnon. É um forno alemão. Que fala, dá bom dia, boa tarde, É boa esse noite. Ele serve você se for necessário. E aí a gente bota um pouco mais de umidade na massa, bota pra assar. Olha quanto tempo Mas ele sabe já que é tá. inacreditável? Essa massa Ele tá continua perfeito. crocante, Crocante. como se ela tivesse saído do forno e tivesse dado uma resfriada. Exatamente. Digamos assim. É isso É aí. uma coisa muito isso absurda. aí. É muito isso absurda. Olha, Alexandre Henriques, eu que realmente, quando crescer, vou querer ser igual a você. Eu posso falar um pouco dessa Deve, história do livro aqui? Deve, você- porque é muito A gente estava impressionante. conversando e de repente fugiu a história. Porque tem muita gente que não sabe. Aí tem 60 E receitas. aqui já estava na 4ª edição, hein? Isso. Aí tem 60 receitas. Tem a história da Gruta de Santo Antônio e tem a história da Henriqueta. Aí a Dá história... licença, depoimento de Claude Troagô, Tem. Aguinaldo Silva, saudoso Aguinaldo. Gente, Clientaço. Ricardo Amaral, Ricardo Laper, Roberta Sudibrac. Gente, isso aqui é muito absurdo. É top. É hollywoodiano. É top, o é hollywoodiano brasileiro, porque só tem aqui estrelares. Tem estrelares. E assim, eu tenho uma paixão para esse pessoal todo que você não tem noção. O Claude é um querido que tudo que eu... Como esse cara é generoso, né? Cara, Claude realmente é uma coisa que também me emociona, que eu nunca vi um chefe, um restaurateur tão generoso. ele é espetacular. Ele é espetacular com a simplicidade dele. Ele dá holofote às pessoas Dá. que ele admira, que não tem nada a ver com a gastronomia Verdade. dele, mas ele permite, ele tem essa humildade, ele tem essa O generosidade. Claude é uma pessoa que toda vez que eu tô perto dele, já tantos anos que eu fiz tanto aniversário de casamento com ele e viagem, eu fiz uma viagem com ele e com o pai dele junto, com o Antônio Campos, da Zahil, viajamos eu, ele, Roger, Marisa do antigo Sushi Leblon, que ela era sócia, Sócia da Maria. e fizemos uma viagem para Bordeaux com o pai do Claude, Sopierre, 3 estrelas Michelin. A gente dormindo na mesma casa, acordava de manhã, ele bebendo champanhe, servindo champanhe pra mim. Olha que loucura. Que nem eu senti você servindo vilarinho pra mim. Aliás, aqui hoje pra mim. A mesma sensação, tomando um alvarinho no estúdio de Gastronodicas. Servido por você. Agora conta mais sobre esse livro que eu tive que te interromper. Porque isso aqui Essa é absurdo. história tem uma parte Essa aí, contracapa. tem uma parte aí que ela vai ficar apaixonada, mas quem leu sabe a história. Henriqueta é uma mulher muito apaixonada e muito poetisa, apaixonada pela vida e pelas pessoas. Com aquela voz forte. E aí, quando esse namorado foi preso na época do Salazar, para ele fugir, ele casou com a filha do patrão. E a mãe ficou puta da vida, que era a namorada dela. Os irmãos já estavam aqui, no Rio de Janeiro. Os 2 irmãos muito bem. Um
trabalhava no Mauá com o Hélio Do Ferraz. estaleiro. Com o Hélio Ferraz, né? Claro. O famoso Hélio Ferraz. Trabalhou muitos anos lá. E um outro irmão, que era meu tio Leandro, era dono de supermercado aqui, já estava bem estabelecido, morava em Caraí. É igual o pinto no lixo, posso comer isso tranquilamente, não engorda. Não engorda nada. E aí o que aconteceu, cara? Mamãe veio pra cá, conheceu meu pai sem saber que ele já vivia aqui há alguns anos. Ela, de Alcobaça, meu pai de Viseu. Os dois começaram a namorar. Casaram, meu pai chefe de cozinha e minha mãe estilista. Fazia roupa para as madames do Rio de Niterói, roupas de gala e vestido de noiva. Dona Henriqueta. Sim, senhora. Você vai ler. E depois, o que aconteceu nisso tudo? Agora que veio o interessante. Meu pai, eu tinha 7 anos de idade, meu irmão 5, meu pai morre dentro de casa, infarta. E meu pai tinha 3 restaurantes, um restaurante e 2 bares. Minha mãe teve que decidir na vida dela se ela continuar fazendo roupa para madame a longo prazo ou o dinheiro tá indo imediato. Quando ela tinha 3 restaurantes, ela tinha um dinheiro imediato todos os dias. Todos os dias ela ia com dinheiro para casa. E ela tinha uma criança de 7 anos. Se ela ia pilotar desenhando ou se ela ia pilotar cozinhando? Cozinhando. Foi aí que ela virou a Dona Henriqueta. Ela virou a Dona Henriqueta, ficou viúva esse tempo todo, durante muito tempo, até, se eu não me engano, a viuvez da minha mãe, sem ela se envolver com ninguém, foram 35 anos de viúva. Acho que ela 30. casou literalmente Não, com os fogões. Com os fogões. Isso, quando aconteceu isso com minha mãe casou com 31, foi casada até os 39, 38, se não me engano. Aí, minto, ela tinha 39. E aí o que aconteceu? Virou a Gruta de Santo Antônio, já era aberta com meu pai e minha mãe virou a Dona Henriqueta. Durante esse período todo, eu com 7, meu irmão com 5, meu irmão foi estudou administração, eu fui estudar música no Vila Lobos. E meu primeiro emprego foi na Maldita FM, do Alexandre Amora. Nossa Senhora! Fui trabalhar numa rádio como programador e guitarrista do Marcelo Escobino, que era guitarrista do Celso Blues Boy. Eu fazia vinheta na rádio com ele. E a gente ficou amigo e todo mundo da Maldita ia comer na Gruta de Santo Antônio. Nesse período. Foi aí que eu fui para Portugal e conheci esse meu primo que mudou minha vida. Larguei a música. Você cozinhar para 30 pessoas com camarão, tigre e uma moqueca. Esquece esse negócio de música, que isso não dá dinheiro. Isso... Ou seja, esse primo também foi um divisor de águas na sua vida. Total. E não tá mais na família, separado já tem algum tempo. Foi Vocês casado. Continuam amigos? Nunca mais vi. Olha que doideira. Eu tive com ele várias vezes enquanto ele era casado com ela, tanto aqui no Brasil quanto em Portugal. Mas depois que eles se separaram, que já tem, se eu não me engano, uns 12 anos, nunca mais vi. Ele vive hoje em Angola. Aí fica difícil. Vive em Angola, mas vive em Angola muito bem, né? Junto com o Reis de Angola. Não, fica difícil, é muito Fica distante. muito distante, muito distante. Eu posso ver ele aqui no Brasil, o dia que ele quiser visitar a gruta, a gente vai receber ele muito bem. Mas final da história, agora que vem o interessante da história. E aí, mamãe, carreira, né? Gruta de Santo Antônio, sucesso em Niterói, sucesso no Rio, beleza. Dona Henriqueta, a gente era adolescente ainda, eu e meu irmão, a gente não era casado ainda, né? Minha mãe começou a ir muito para Portugal, todos os anos ia para Portugal, mas começou a ir sempre no mesmo mês. Na mesma época. E aí a gente começou a coçar a cabeça, porque mamãe tá indo sempre nessa época. Aí tem alguma coisa. Tem coelho nesse mato, tem coelho nesse mato, gente. O que é? Era o dito cujo, que tinha desquitado da mulher em Dijon. Ele vivia na França, 30 e tantos anos na França. Começaram a namorar em Alcobaça, em Nazaré. Eles Dona Henriqueta, quietinha. 8 anos namorando o cara. Isso, e vocês que nem um bobo achando que ela estava A gente não sabia de nada. Comer pastel de Belém. Achando que ela estava passeando com a família. Ela tinha voltado pro cara da adolescência.
Dona Henriqueta não é mole não, hein? Dona Henriqueta. Dona Henriqueta Conta dando isso nó em tudo- pingo d'água, hein? Isso tudo aqui, a querida Sandra Fiquei Moreira. mais fã de Dona Henriqueta ainda. Olha, dando nó em pingo d'água. Mas vou contar que a história não termina aí, não. Aí o que vem mais engraçado ainda, que eu e meu irmão, a gente briga com isso, né? Claro que é brincadeira, pelo amor de Deus. Essa foto é muito É bonita linda, da minha quero mãe. mostrar essa foto dela. Ah, por sinal, as fotos foram todas feitas pelo Alexandre Landau, Landau, né? Que é um nossa, craque. grande Landau, que é que um eu amo de craque. paixão. A Gente, só para você mostrar, para mostrar aqui, ó, o poder de Dona Henriqueta. Olha essa mulher que linda. Olha isso. Essa realmente. Quero ver sua mãe ontem. Não, aí Por a favor. história fica assim, ele sofre um acidente de carro, aí ele já estava separado, né? E aí esse acidente de carro foi muito grave, precisava de cuidados especiais, que foi grave mesmo, o cara teve que ficar em cama há muito tempo. Aí, quem é que foi para tomar conta? A ex. Aí minha mãe tirou de novo o time de campo. Claro, deu uma Nunca mais recuada. falou com ele. Ela não sabe que foi eu e Marcelo que mandamos ele do penhasco, né? Ela não sabe dessa parte, né? Depois de muito Ah, pô, fala sério, cara. Contando aí tudo escondidinho, a gente arrumou um jeito enganou de... vocês, igual uns bobos. Bobão, aí. bobão. Mas a gente, vou ser sincero que a gente ficou muito feliz de saber Você que ela... cozinhava com ela quando era jovem, quando era criança, digamos assim? Cansei de cozinhar com mamãe. Cansei. Coisa mais linda do mundo. Maravilhoso. Na família são quantos? Só eu e Marcelo. E Só eu Marcelo ama também cozinha. Comer. Não eu acho que consegue fazer um ovo cozido, né, Marcelo? Um ovinho cozido você faz. Marcelo também com o irmão desse e uma mãe dessa, vamos combinar, né? Sem excessos, né? Você vai para outro lado. Mas a gente tem, assim, uma coisa muito legal na família, porque a gente passou vários natais e anos novos juntos na Gruta de Santo Antônio e convidava os nossos clientes mais especiais. Gente, ela literalmente, os clientes eram uma família. A família. E aí a gente acabou com isso tudo quando veio a pandemia. Morreu esses 2 tios meus, assim, estupidamente. Um com Covid e o outro com câncer. E nunca mais minha mãe teve gosto de fazer nada disso. Aí agora só faz particularmente com a gente, sem chamar primos, sobrinhos, tios. Porque esses 2 irmãos eram o alicerce da minha mãe. Eu tinha um tio, que é esse que morreu de câncer, ele ia buscar minha mãe todo dia, eles moravam na mesma rua. Parecia coisa mesmo de irmão que ia proteger. Mais velho do que ela, 4 anos. Ela hoje vai fazer 87, ele ia fazer 91. Ele pegava ela, literalmente, não deixava a gente levar ela em casa, não. Mas ao mesmo tempo eu vejo que Dona Henriqueta é tão feliz quando ela deita a cabeça no travesseiro. Nossa, ela é super... E vê o legado que ela está deixando Ela na é culinária, super- na cozinha portuguesa. Isso é verdade. De ver você cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, que eu só tenho a agradecer de Dona Henriqueta ter sido a Dona Henriqueta de sempre, que é essa mulher brilhante, e ter colocado essa pessoa no mundo, Obrigado, que é obrigado. Alexandre Henriques, que deixou hoje essa mesa com os encantos do fado, com a poesia dessa gastronomia tão incrível, Verdade. com esses sabores tão afetuosos e afetivos, que de fato toca o coração da gente. Tem uma frase do Laurent Suadot que eu nunca vou esquecer. Quando eu comecei no jornalismo, ele falava: Bianca, aprende, a boa comida, ela não está no estômago, ela está na alma. É pura verdade. Ela atinge o coração. É isso aí. E eu queria te dar os parabéns por tudo isso que você vem fazendo a gente se emocionar. Ah, que Eu isso. fico emocionada. Eu também fico Fico aqui com demais. meu olho cheio de lágrimas, porque amo a sua mãe e sei o quanto essa mulher é incrível por tudo que ela passou, por tudo que ela viveu, e ela nunca desistiu. Não, Isso é fato. nunca. E ela continuou ali ao legado dela, com pessoas que eu também aprendi muito em torno dela. A própria Gisela McLaren, Sim, sim. que sempre amou a sua mãe, me falava muito da culinária dela. E nós, cariocas, somos uns sortudos de ter você. Obrigado. E um presente você estar aqui hoje com a gente. Pô, eu fico muito emocionado. Eu estou Obrigado. emocionada de ter sido servida com alvarinho aqui, servida por Alexandre Henriques. E que você volte agora com a sua mãe. Isso Volto, aqui sim. é uma promessa, e Vamos promessa voltar. é dívida. Vamos sim. E que você continue fazendo a gente muito feliz, tocando Pô. o nosso coração. E a Sardinhada, no dia 9, estarei lá. E com certeza quero ser uma das primeiras pessoas a pisar no Village Mall. Com a obra Gruta do nova. Fado,
com a nova cara, Vai ser. com novos ares, Vai sim. com o Alexandre Henriques lá maravilhoso, tornando cada vez mais essa cozinha portuguesa tão especial. Um beijo para todos vocês. O Gastronodicas se despede aqui com esse cara tão incrível, com essa mãe tão maravilhosa que estará também sentadinha aqui no nosso Gastronodicas. Vamos brindar. Um brinde. Um feliz. Porque eu sempre quis ter você aqui, agora consegui. Hoje meu dia vai ser muito mais feliz. Obrigado, Bibi. Olha, um beijo em todos. Agradecer demais o convite. Sempre agradeço o carinho que você tem e de poder contar um pouquinho da história. Você merece. Você torna a gente realmente com o coração muito mais alegre. Obrigado, Bibi. Gastronodicas, beijo a todos. Não percam esse nosso Gastronodicas e vejam e revejam, porque vale a pena. Gastronodicas.